Olá, amigos! É uma alegria muito grande estar participando deste programa de formação em criacionismo promovido pela Divisão Sul-Americana. Na verdade, é mais que uma alegria, é um privilégio, porque trata-se de um programa inédito e eu tenho certeza que de grande relevância para este tema tão importante para a nossa filosofia cristã, que é o criacionismo. Eu tenho certeza que esse programa vai trazer grandes benefícios, não só para os nossos professores, mas para as nossas instituições e para a igreja de maneira geral. O tema da nossa aula de hoje é a paleontologia e o registro fóssil. E nós dividimos esse tema em 3 módulos. No primeiro módulo, nós vamos ver uma introdução geral à paleontologia e alguma coisa sobre a qualidade do registro fóssil. O registro fóssil é completo? Ele é incompleto? O que ele nos informa? No segundo módulo, nós vamos ver uma das partes mais importantes da paleontologia, que é a taxonomia e os processos de fossilização. Aqui nós vamos entender o passo a passo da fossilização desde que o organismo morre até quando ele é soterrado e começa, enfim, o processo de fossilização. E, finalmente, no terceiro módulo, nós vamos discutir um pouco, baseado em alguns artigos, a idade dos fósseis. Será que esses fósseis realmente têm os milhões de anos informados pela paleontologia convencional? Eu espero que vocês gostem e, quem sabe, no final do curso, alguns de vocês podem apanhar mais um pouco de gosto pela paleontologia. Vamos então ao nosso primeiro módulo. O que é, na verdade, paleontologia? A paleontologia é uma ciência muito vasta e é claro que existem algumas definições, mas para os nossos propósitos, este conceito aqui é suficiente. A paleontologia é um ramo das ciências naturais que estuda a história passada dos seres vivos e os processos responsáveis pela sua passagem da biosfera para a litosfera, dando origem aos fósseis. Resumindo, a paleontologia estuda todos os processos envolvidos desde que um organismo morre, que ele está na biosfera, até ele se transformar em fósseis, portanto, quando ele está na litosfera, que tem a ver com as rochas. Tudo que acontece nesses 2 extremos é objeto de estudo da paleontologia. Bem, a paleontologia está relacionada com 2 outras ciências, uma relação muito forte, que é a biologia de um lado e a geologia do outro. Quais seriam as relações do paleontólogo com a biologia? Veja que os fósseis foram seres vivos e o objeto de estudo dos seres vivos é a biologia, portanto, o paleontólogo tem que conhecer alguma coisa sobre biologia. No caso da paleontologia, da geologia no caso, os fósseis estão alojados nas rochas, mas quem estuda as rochas, a sua composição, a sua textura, são os geólogos, portanto, o paleontólogo também tem que ter um certo conhecimento de geologia. Além dessas 2 ciências, o paleontólogo também deve conhecer mais a respeito de, por exemplo, química, física e matemática. O que o paleontólogo, por exemplo, deve saber com respeito à química? Veja que, se ele for tentar entender o processo de decomposição, quando o organismo morre, até ele começar a iniciar o processo de fossilização, ele tem que conhecer, por exemplo, se essa decomposição vai dar no ambiente aeróbico ou no ambiente anaeróbico. Dependendo do tipo de ambiente, o processo de fossilização vai ter uma rota diferente. Portanto, ele tem que conhecer um pouquinho das reações químicas em cada um desses ambientes. Numa outra situação, se o paleontólogo quiser entender como que se dá a transformação dos minerais durante o processo de fossilização. Neste caso, nós temos um feldspato, que é um mineral rico em potássio e alumínio, e ele vai alterar, dando origem à caulinita, que é um mineral argiloso, é um argilo mineral. As reações químicas que vão acontecer aqui vão liberar íons de bicarbonato, sílica, potássio e transformar esse mineral num outro mineral que é a caulinita. Trata-se de um processo químico que o paleontólogo deve conhecer. Portanto, além da geologia, da biologia, ele tem que conhecer também um pouco de química. Além da química, o paleontólogo precisa conhecer um pouco de física. Neste caso, se ele for entender o comportamento de um dinossauro, por exemplo, quando ele estava vivo, qual que era, por exemplo, o peso que as patas dele suportavam?
Quais eram as tensões nos ossos. Ele tem que conhecer um pouquinho sobre o torque de uma força, sobre a alavancagem biomecânica. Sem esses conhecimentos, ele não consegue entender e reconstituir os movimentos do animal quando ele estava em vida. Portanto, o paleontólogo também precisa conhecer um pouquinho de conceitos de física. No caso da matemática, é óbvio. A matemática é a linguagem que expressa as leis da química e da física. Mas, além disso, o paleontólogo tem que conhecer muito de estatística. Nesse exemplo que nós temos aqui, foi feito um estudo de uma fauna de vertebrados do Jurássico Médio da Inglaterra. Esse estudo foi feito só com base nos ossos. E o estudo sugeriu que a fauna era formada por peixes, anfíbios, tartarugas, lagartos, crocodilos, nesta proporção aqui. Neste gráfico aqui, o estudo estatístico foi feito com relação à preservação dos ossos. Ossos arredondados, ossos subangulares e ossos subarredondados. Esse resultado aqui é importante para nós entendermos o grau de transporte. Ele foi muito transportado? Ele foi pouco transportado? Quanto mais ossos angulares, mais próximos da fonte. Quanto mais arredondados eles estão, mais distante da fonte. Neste outro caso, foi feito um estudo com um braquiópode, que é um invertebrado marinho, sobre uma população desses braquiópodes. E percebeu-se que por esse estudo, aqui no estudo nós temos na vertical a frequência e na horizontal o comprimento da concha. Aqui eu tenho o comprimento da concha e aqui eu tenho a largura. Nesse gráfico, ele está mostrando que eu tenho uma percentagem muito grande de conchas muito pequenas e uma porcentagem menor de conchas maiores, indicando, neste caso, uma maior taxa de mortalidade para as populações mais jovens do que para as populações mais antigas. Daí a importância do paleontólogo também conhecer um pouquinho sobre o conceito de estatística. Mas, enfim, o que são fósseis? Existem também vários conceitos de fósseis, mas para os nossos propósitos, vamos dizer que fósseis são restos ou vestígios de organismos que ficaram preservados nas rochas. Aqui é importante um destaque. O que são restos e o que são vestígios? São coisas diferentes. Restos consistem nas partes dos organismos, normalmente as mais resistentes. Portanto, ossos, conchas, um fragmento de unha, tudo isso faz parte ou fazia parte do organismo, portanto nós chamamos de restos. Vestígios já são evidências da existência de organismos ou de sua atividade. No caso nós temos pistas, pegadas e ninhos, como nós podemos ver aqui. Veja que, nesse caso, uma pista não é parte de um organismo. Ela indica que um organismo passou por ali. Portanto, ela dá informações do comportamento daquele animal. Ou seja, restos e vestígios são os dois conceitos que compõem o nosso conceito que nós estávamos mencionando sobre o que são fósseis. Bem, o que dizer sobre o registro fóssil? Essa questão é uma questão muito discutida na literatura. O registro fóssil é completo. O registro fóssil ele mostra para nós todas as formas de vidas que estiveram no passado. Ele é pobre? Se ele é pobre, até que tanto que ele é pobre? Ou em que sentido que ele é pobre? Veja que o registro fóssil, nós podemos dizer que ele representa a totalidade dos fósseis e a sua distribuição na coluna geológica. Para nós avaliarmos a qualidade do registro fóssil, vamos partir, por exemplo, de quantas espécies nós temos vivas hoje. Estima-se que hoje existem no mundo cerca de 5 milhões de espécies. Existem estudos que mostram que esse número pode chegar a 10 milhões, 20 milhões ou até 50 milhões de espécies. Mas vamos trabalhar com esse número mais conservador de 30 milhões de espécies. Aqui nós temos alguns exemplos dessa biodiversidade. São conhecidos mais de 1 milhão de artrópodes, mais de 4.600 mamíferos, 290 mil espécies de plantas, 72 mil de fungos, 80 mil de protistas, 70 mil de moluscos. E aqui nós temos a abundância relativa dos grupos de organismos. Não são todos que estão aqui, mas dá para nós vermos que aqui nós temos os mamíferos e que nós somos um grupo muito pequeno com relação às plantas, por exemplo, e um grupo menor ainda com relação aos artrópodes. Esse aqui é uma configuração geral da abundância
das espécies como nós temos hoje. Entretanto, quando nós estudamos os fósseis, nós percebemos que existem apenas cerca de 250 mil espécies de fósseis. Este número representa cerca de 5% das espécies descritas, que são 5 milhões que nós mencionamos. Portanto, com relação às espécies, o registro fóssil parece muito pobre. Por que isso acontece? Veja que, como nós mencionamos, o registro fóssil é tendencioso em direção à preservação das partes duras. Por que isso acontece? Quando o animal morre, a chance maior de destruição são das partes moles primeiro, depois das partes duras. Portanto, aqueles organismos, aqueles animais que têm partes mais resistentes, como o esqueleto, eles têm uma chance maior de preservar como fósseis do que os que não têm. Portanto, o registro fóssil é como se ele desse preferência para os que têm partes mais duras, porque esses têm maior chance de fossilização. Por isso que ele é tendencioso em direção aos organismos de partes duras. Existem estudos que mostram que cerca de 2/3 dos organismos de uma comunidade marinha normalmente não se fossilizam por ser constituída apenas de tecidos moles. Neste gráfico aqui nós temos uma ilustração de como que isso acontece. Aqui nós temos uma comunidade viva, no momento antes da morte. Veja que nós temos aqui embaixo alguns invertebrados marinhos com exoesqueleto, como esses gastrópodes, e aqui nós temos alguns animais, como as medusas, que não apresentam partes duras. Num primeiro estágio da fossilização, reparem que todos estes desapareceram do registro, ficando somente os que têm as partes duras. E num terceiro momento, alguns desses aqui se fragmentaram, se quebraram, foram dispersos, restando apenas uma pequena fração. É por isso que é importante, ao nós analisarmos o registro fóssil, quando o paleontólogo for fazer esse estudo, ele tentar entender que aquilo que ele está olhando necessariamente não representa a comunidade original de seres vivos que fazia parte daquela comunidade. Um outro aspecto importante na avaliação do registro fóssil tem a ver com a representatividade. O fato de nós encontrarmos muitos fósseis em um determinado local não quer dizer que os fósseis sejam representativos da comunidade original. Veja que a quantidade de fósseis em um estrato ou camada não significa que o registro seja representativo da comunidade primitiva. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, na pirâmide de Gizé, lá no Egito. Eu não sei se vocês sabem, mas praticamente todos os blocos da pirâmide são formados por rocha calcária e esses blocos são constituídos quase que essencialmente por um fóssil de um animal chamado foraminífero, e no caso seria o Nummulitis gizerrensis. Repara que são milhões e trilhões de foraminíferos em um bloco de rocha calcária. Entretanto, nós só temos Nummulitis, não existe outra variedade de fóssil. Portanto, embora eu tenha muitos fósseis de Nummulitis, ele representa muito pouco da comunidade, porque eu só tenho um organismo, eu não tenho mais de um organismo. Neste caso aqui, nós temos o que nós chamamos de bone beds, que são camadas de ossos. São concentrações fossilíferas de dentes de peixe e de escamas de ossos. Então aqui nós temos vários restos de dentes de peixes e de escama, mas nós devemos ter aqui basicamente 2 ou 3 espécies de peixe. Portanto, embora eu tenha uma grande quantidade de fósseis, eles são pouco representativos da comunidade original. Concluindo, com respeito ao registro fóssil, embora no nível de espécies o registro seja muito pobre e incompleto, quando nós comparamos no nível de famílias, ele representa razoavelmente bem as principais formas de vida que já viveram sobre a Terra. Ou seja, quando nós mudamos o grau, o nível taxonômico, quando eu saio de espécies, o registro é pobre. Mas se eu avançar, passar de gênero e passar para famílias, que são grandes grupos, aí sim, aí o registro fóssil passa a ser bem representativo de todas as formas de vida que já passaram pela Terra num passado aí não muito remoto. Nos encontramos então na próxima aula.